Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte assunto, tá? Sobre o projeto, tá? Para cortar as mãos, tá? De qualquer indivíduo, tá? Que faz manuseio de coisas dos outros na internet, tá? Ou que faz fraudes, tá? Ok? Primeiro eu queria falar para você que tem uma rede aqui de um satanista aqui chamado Fonte do que Clama. Ele sempre encosta aqui com um tablet aqui para fazer espionagem, fraudes, tá? E para cometer crimes com o meu aparelho aqui que eu já falei, tá? Que os aparelhos Microsoft, tá? Foram criados, tá? Para bandidos, tá? Com tablets ou com outro Microsoft fazerem fraude no seu aparelho para roubar, tá? Para roubar, tá? Para fazer fraudes, intrigas, tá? E para cometer crimes com tablets e incriminar pessoas como se fosse você, tá? Você fala para todo mundo, tá? E significa isso daí que eu vou falar aqui agora, presta atenção. Um indivíduo que pegou alguma coisa, presta atenção, tem que juntar situações, tá, para acontecer isso aqui. Por exemplo, um indivíduo criou um fake na internet com o nome de outra pessoa. Ele criou um fake postando como se fosse a pessoa. 2. Ele praticou espionagem no computador de alguém e então ele ficou sabendo de informações e foi lá para a rede social dessa pessoa. Pronto, eu falei pelo menos 3 coisas aqui que entra essa sentença aqui. A sentença é o seguinte: vai pegar esse indivíduo, tá? Os dedos dele e vai cortar os dedos dele milhares de vezes, tá? Até chegar aqui no ombro, as 2 mãos, tá? Vai cortar várias vezes até chegar aqui no ombro aqui. Um indivíduo que fez isso, que criou um fake como se fosse a pessoa, tá? Que criou um fake. É claro que eu não estou falando de fakes de fãs, tá? Às vezes a pessoa é fã de um artista, você sabe que você, as redes sociais, você pode criar um perfil, né, de uma pessoa que você é fã, né? Eu estou falando de um fraudador, tá? Ele criou um fake como se fosse você, tá? Ele está postando como se fosse você e ele está espionando o seu aparelho, pronto. E tá mexendo em coisas suas, fazendo fraude, ou então fazendo fraudes como se fosse você, pronto. Isso aí já caiu nessa sentença, já foi. Vai cortar as mãos dele, os dedos dele, vai cortar milhares de vezes, até chegar aqui no ombro, os 2 braços. Aí depois mata ele, ok? E, poxa Jorge, mas quando se faz um negócio desse com um bandido, tá? Tem a retaliação, né? Isso. É interessante, né? O interessante é o seguinte: esse indivíduo que cortou os braços dele, se tiver uma retaliação, o indivíduo que fez a retaliação, ou o grupo que fez, ó, se tem um grupo por trás, vai todos eles cortar os braços deles, todos aqui, isso daí, ok? E o indivíduo que fez a retaliação, o tal do indivíduo que fez a retaliação, tá? Vai fazer com ele a mesma coisa e vai fazer com as pernas dele, para ele pagar 2 vezes pela retaliação, tá? Quando o indivíduo fizer uma retaliação, ele vai pagar 2 vezes. Ele vai pagar pelo que o indivíduo fez e ainda vai pagar pelo dele ainda, tá? Ok? Então, eu já coloquei que isso daqui é a regra da retaliação, tá? Ok? Um indivíduo que mexeu naquilo que é dos outros, a mão dele cortada milhares de vezes, tá? Ok? E também a questão da retaliação. Ele fez a retaliação, vai ser feito cortar os braços dele e cortar as pernas dele. Outra coisa também muito interessante: quando você baixar um vídeo na internet no seu computador e o indivíduo roubar alguma coisa sua, do raciocínio ladrão que rouba ladrão, presta atenção. Ou então, se você baixar um vídeo dentro do seu computador e um bandido cortar os braços de alguém, ele vai cair no olho por olho, dente por dente. Presta atenção, vai primeiro interrogar: por que você fez isso? Por que você cortou o braço dessa pessoa milhares de vezes até o ombro? Porque ladrão que rouba ladrão. Ele roubou, aí eu senti o direito de cortar. Uma pessoa baixou um vídeo na internet, ele é ladrão igual você, então. Então tá bom, ok, você cortou o braço dessa pessoa milhares de vezes. A gente vai cortar os seus braços milhares de vezes, olho por olho, dente por dente. E como você é um criminoso, tá? Você não tem o direito você não tem o direito de fazer juízo aquilo que não é seu, que não tem a ver com o que é seu. E essa pessoa não é ladrão porra nenhuma, você vai ter a sua perna cortada também. Por quê? Porque é a questão da lei da retaliação, a regra da retaliação. Ele fez um mal contra uma pessoa, ele criou uma fraude para fazer um mal para uma pessoa, logo ele praticou semelhante à questão da retaliação, ele vai pagar 2 vezes, ok? Então toda vez que aparecer um indivíduo desse, ele vai cair sobre esse juízo aí, tá? Esse é um projeto que eu tenho, tá? Ok? Você sabe muito bem, tá, que o indivíduo que desenvolve esse tipo de fraude, eu considero isso muito grave, tá? Eu considero gravíssimo mesmo, tá? Consegue entender? Um indivíduo que manuseia o que é dos outros como se fosse dele, tá? Um indivíduo que rouba, expolia o que é dos outros, tá? Eu já expliquei para você, tá, que esses indivíduos que fazem isso, eles fazem de ruindade mesmo, tá? Consegue entender? Ok?
Eu até já coloquei para você o seguinte, por exemplo, tá? Eu já desmascarei tudo isso daí já, tá? Ok? Eu tenho um vídeo que eu fiz falando sobre a Wikipédia, tá? A Wikipédia é financiada com doações, tá? A Wikipédia nunca usei, tá? Nunca fiz acesso na Wikipédia. Poxa, você fez muito? Não, nunca fiz não. Eu sou a pessoa que menos usou a Wikipédia no mundo inteiro, tá? Ok? Em primeiro lugar. Se tem um troféu para isso daí, quem ganha sou eu. Presta atenção para você entender. Ou seja, vai ganhar de mim o cara que nunca usou mesmo, que nunca chegou perto. Esse daí que vai ganhar o troféu, ok? Presta atenção. Vou falar aqui para você o seguinte. E não existe essa pessoa, tá? Não existe mesmo. Só a pessoa que nunca usou a internet, né? Eu sou a pessoa que menos usou. Pronto, vamos terminar. A Wikipédia é o seguinte. É financiado com doações, tá? Significa que você não deve nada para ninguém. Você não deve na Wikipédia, você não deve para as empresas, você não deve para a Wikipédia, você não deve para ninguém. Foi fechada a meta com doações. E se alguém ainda falar assim, ó, eu vou pagar a meta inteira da Wikipédia e vou me tornar dono das informações e vou roubar os outros. Não pode fazer isso não, é doações. É por doações. O indivíduo pode até arrazoar essa malícia na mente dele, ele não pode fazer isso. Tá? É fechado com doações. Tá? Consegue entender? Então fecha-se a meta das doações, o que acontece? Você não deve à Wikipédia, você não deve a ninguém, você pode fazer uso das informações ali. Aí eu pergunto, qual a razão que o indivíduo vai roubar informações de você, rapaz? O indivíduo vai roubar informações de uma Wikipédia, é uma imensidão de informações, você consegue entender? E livros? Meu amigo, para você vai espoliar um PDF que eu estou vendendo, filha da puta. O conhecimento é para ser roubado. Não, filha da puta, eu vendo isso daí, isso é meu. Você não pode mexer naquilo que é meu, rapaz. Consegue entender? Aí o que acontece? O indivíduo que faz isso, ele é um canalha mesmo. Não, você não pode mexer, ou você paga ou você não tem. Isso é meu, rapaz. Consegue entender? Aí o que acontece? Tem a catraca livre, não tem? Não somente esse, tá? Mas tem vários livros aí de anos e anos que são de domínio público, tá? Eu até já falei para você que eu não concordo com a palavra domínio público. Ela não é de domínio público porra nenhuma. E está à disposição pública, por quê? Porque já passou muitos anos. São livros, alguns milenares, entendeu? Alguns centenários, tá? Consegue entender? Eu sou a favor, tá, da família de uma pessoa, tá? A pessoa construir um patrimônio, essa família ganha dinheiro com aquilo ali a vida inteira. Sou a favor disso, tá? Ok? Por exemplo, eu citei aqui a questão do Roberto Bolanhos, por exemplo. Citei como exemplo, tá? A família dele é ele e agora que está vindo a segunda geração da família dele. É para todas as gerações eles ganharem dinheiro com isso daí, tá? Consegue entender? Preste atenção no que eu estou falando. É claro que se você analisar bem, às vezes existiu um acordo de contrato com a empresa, consegue entender? Por exemplo, imagine que o Roberto Bolanhos ele vendeu o trabalho todo para a empresa. Ele fica com os direitos autorais, mas o royalties ele vendeu todo para a empresa. Aí no caso fica como patrimônio da empresa, tá? Porque no caso ele fez esse acordo, tá? Mas analisando a questão dos direitos autorais que ele tem, ele é dono daquilo que é dele, né? Não é outra pessoa que vai manusear conforme a sua vontade, tá? Tá, mas isso aí é um outro assunto, tá? Mas o lance é o seguinte: vai os livros de domínio público, depois que você lê milhares de livros que já estão aí à disposição pública, você vai querer pensar em ler um outro livro. E outra coisa, rouba de uma empresa dessas daí, tá? Rouba um livro desse de uma empresa dessa para você ver só se você vai continuar vivo no dia seguinte, vagabundo. Né? Consegue espoliar um livro desses aí para você ver só o que vai acontecer com você, seu vagabundo, né? A lei do mais forte, a lei do... é isso daí, vai por esse raciocínio mesmo, então. Então é isso daí, tá? Eu sou a favor de acabar com o filho da puta que faz isso, tá?